Olá, eu vou continuar falando sobre as tendências equivocadas da transposição pedagógica da pesquisa da Emília Ferreiro. No outro vídeo, eu falei sobre esses itens, sobre essa transposição pedagógica da pesquisa da Emília Ferreiro, da psicogênese da língua escrita. E eu vou continuar comentando um pouco sobre essa transposição equivocada da pesquisa psicogênese da língua escrita da Emília Ferreiro. Como eu falei, a psicogênese, ela foi uma pesquisa na qual a Emília Ferreiro pesquisou o processo de aquisição da escrita alfabética, como as crianças pensavam sobre a escrita no meio sociocultural imerso pela escrita, em contato com a escrita. E as crianças, elas construíam as suas hipóteses e também com a intervenção do outro, elas iam avançando nessas hipóteses. Bom, e essa pesquisa da Emília foi um marco na história da alfabetização, no momento em que haviam essas discussões sobre qual era o melhor método para alfabetizar, os métodos analíticos ou os métodos sintéticos. E como eu falei, a psicogênese não é um método, foi uma pesquisa. Tá. Então, o erro, um dos equívocos dos professores foi fazer essa transposição da pesquisa da Emília Ferreiro, foi uma reflexão sobre a escrita, para a sala de aula. A Emília Ferreira, ela pegava uma criança de cada vez, fazia um ditado com 5 palavras e do mesmo campo semântico e uma frase. Então a criança lá demonstrava a sua hipótese de escrita e ela colocava o nível que a criança estava. Então os professores faziam isso. Só que com uma turma de 30 alunos, demora muito para a gente fazer. Eu consigo fazer, só que eu faço daquela forma que eu falei, com atividades diversificadas, aí eu consigo atender. Mas demora às vezes 2 dias e às vezes 3. Não é em um dia, porque eu tenho que chamar individualmente. Não dá para fazer com todo mundo junto, entendeu? E o principal ficava nessa escrita espontânea, mas as pessoas não sabiam como intervir nessa lógica do pensamento da criança sobre a escrita. E ficava na reflexão, Mas se falava que não tinha um método, não tinha uma metodologia para alfabetizar. Não tinha uma forma. E se proibia, tinha esse equívoco de se proibir qualquer correção. Você não corrige quando você faz, em determinado momento, você tem que deixar a criança escrever, mas depois você tem, que fazer a intervenção nessa hipótese que a criança tem, com perguntas que as façam refletir sobre a escrita. Isso não existia, era um equívoco. Elas diziam, os orientadoras pedagógicas, que atrapalharia o processo individual da criança, além de exigir que os professores, as professoras, esquecessem sua prática anterior. Então, eu cheguei a passar por isso. Quando eu fui alfabetizar pela primeira vez, eu não tinha alfabetizado, estava iniciando como professora no ensino regular, porque eu trabalhava com autistas e nunca tinha alfabetizado, e exatamente esse discurso que eu escutei. Então, para uma professora inexperiente que está saindo da faculdade, na faculdade você falou mais em teoria do que em prática, e também não foi um momento de greve, também não se falou muito em alfabetização, e você chega com o quê? Com a sua experiência anterior de como você foi alfabetizada.
você tem, né, essa lembrança e como se alfabetiza. E você falava, não tem método, não tem forma. E mostravam aqueles vídeos da Thelma Reis, né, fazendo ditado diagnóstico dessas 4 palavras e uma frase no mesmo campo semântico. E ficava nisso. Você tem que trabalhar com rótulo, dar rótulo, você tem que fazer... Não tinha, ninguém te dava uma orientação didática. Isso é um equívoco. Então, o que aconteceu? Muitas crianças não saíam alfabetizadas, porque ficava nesse espontaneísmo e nessa falta de planejamento didático para as ações pedagógicas. Isso é equívoco. Então, não é o construtivismo que foi o culpado. Foram esses equívocos da transposição da pedagógica para a sala de aula da pesquisa da Emília Ferreiro. Tá? Então, deixar isso bem claro. Então, você não pode chegar para uma pessoa que tem, né? Eu nem tinha prática, na verdade, eu não tinha nem prática tradicional, porque eu nunca tinha alfabetizado. Tinha as lembranças e tem um pouco que eu, né, aprendi na faculdade, mas era mais a teoria, porque eu teve aulas de alfabetização, mas eu acho que não foi suficiente. Acho que foi pouco, acho que tem que ter muito mais na faculdade e muito mais prática também. Então, você chega totalmente inexperiente, né? Você que não tem experiência em sala de aula, falar para um professor que é inexperiente, que está iniciando, que não tem... Você pode falar que não tem método, mas também não tem didática, não tem forma, não tem metodologia. Metodologia é diferente de método. Você não dá nenhuma orientação, né? Só ficar nas reflexões, a criança está na tal hipótese. E aí? Não vou fazer nada? Como é que eu vou fazer? Não, e também aqueles métodos que você usava, você também não pode usar. Não, método fônico, método silábico, entendeu? Então a pessoa ficava o que acontecia com os professores? Eles ficavam completamente perdidos, sem saber como alfabetizar, tirava o chão da pessoa. Então você tem que partir primeiro, fazer como as crianças, não ter preconceito contra o saber do outro, né, em relação ao saber do outro, que ele sabe, e partir da onde o que ele sabe. E aos poucos, né, com a leitura de textos, de indicação de livros, de reflexão sobre esse processo de escrita das crianças, e até mesmo mostrando, né, experiências que deram certo nesse sentido, que não são gradativas no processo de aquisição da escrita, se trabalha de uma forma significativa, com as crianças produzindo textos desde o início do ano, do primeiro ano, de uma forma ativa, sendo participante do processo de ensino-aprendizagem, e mostrando para eles como acontece, que as pessoas vão mudando a forma de pensar. Não é tirando o chão da pessoa, principalmente inexperiente. E aquelas que já estão enraizadas, né, que já trabalham há muito tempo com método fônico, silábico, realmente tinham uma resistência, não aceitavam, a mesma coisa. Você, né? E mostrando, e aos poucos a pessoa vai mudando, a pessoa não muda de uma hora para outra. Agora não é tirando o chão de ninguém e vem diminuindo, né, o trabalho de ninguém. Eu acho que isso é meio chato, Bom, vamos lá. É isso. E eu vou ler um pouquinho aqui que está escrito: surgiram os modismos pedagógicos, práticas inconsequentes e até irresponsáveis, embora não necessariamente mal intencionadas. Muitos professores, pressionados por esse modismo, desaprenderam o que sabiam, pois muitos orientadores diziam que no construtivismo não existia método.
E tudo que o professor fazia de antigo era veementemente criticado, deixando completamente desorientado, pois ao mesmo tempo a orientadora pedagógica não oferecia nenhuma orientação em relação à didática de ensino, dizendo que o professor teria que refletir sobre a escrita da criança para depois intervir. Então o professor ele não sabia como fazer isso. Hoje eu sei, mas ninguém me dizia como fazer. Então, essa é a questão. Então depois, nos próximos vídeos, eu vou falar como intervir, como o professor tem que intervir sobre essa hipótese de escrita da criança. Então, as questões que surgiram, intervir ou não intervir no processo de aprendizagem? Claro que sim. Focar somente na reflexão, a gente ficar refletindo, sobre o aprendizado infantil, sobre a hipótese de escrita, ou também ter uma metodologia de ensino. É importante, eu não estou falando método, tá? Eu estou falando metodologia. Eu tenho a minha metodologia. Então, de acordo com esse embasamento teórico, cada professor ele vai ter a sua metodologia. Que eu falei, a psicogênese a psicogênese da escrita, ela não é um método, mas ela nos dá a dica importante para como a criança pensa sobre a escrita para poder intervir ali. Então, é importante a gente ver as práticas de outros professores que trabalham assim. Ou a gente lê bastante e nós mesmos irmos refletindo. E também ter grupos de discussões, é importantíssimo. De estudos, enfim, para a gente avançar nessas práticas, nessa didática. É importante ter didática. Então, espontaneísmo não tem como. Espontaneísmo, sem planejamento, é o que aconteceu nos anos 80, 90. Então, foi isso que prevaleceu. E muitas crianças não saíam alfabetizadas, mas não por culpa do construtivismo, por culpa desses erros, desses equívocos de quem mal interpretou o construtivismo, tá? Então, quem foi o vilão nesse período não foi o construtivismo, foram essas práticas equivocadas sobre a psicogênese da língua escrita, tá bom? Tchau, tchau!